Rapaz, você falou uma coisa interessante aí, e aí eu vou entrar na nossa cereja do bolo aqui do podcast. O podcast ele é muito técnico. É, eu acompanhei muito a evolução bélica da guarda. E aconteceu muitos burburinhos Sim, porque a guarda precisaria ter ponto .40, precisaria ter carabina, precisaria ter hoje a está com 556, né? 556. 556. E aí algumas pessoas leigas falam muito isso. Mas a pergunta que eu quero fazer a você, que já tem mais de 10 anos aí no grupamento, como você vê a violência hoje diante da evolução bélica da guarda? Cara, a violência hoje em Salvador é um problema hoje, de nível tá já alarmante, né? Hoje, Salvador não existe mais nem dia, nem hora, nem local. Qualquer local hoje pode acontecer um problema. A questão dos avanços das facções, né? O poder de fogo também que essas facções estão tendo hoje, né? É muito complicado. E hoje a instituição, para ela atuar dentro de alguns locais de Salvador, e para até dar apoio a outros órgãos, cumprimento de algumas situações de outros órgãos, não consegue fazer. Se não fizer, não tiver um poder bélico compatível que faça frente a alguns bairros, algumas facções aqui em Salvador. Porque o que acontece é alguns bairros hoje, alguns serviços da prefeitura não conseguem acessar. Até uma simples limpeza de cemitério hoje, limpar um cemitério, que é a limpeza, né, fazer a limpeza do cemitério, não consegue fazer porque o local é homicidiado pelo tráfico de drogas. Então, só com as guarnições da guarda, totalmente armadas, e aí diga-se armada hoje, são de carabinas, são de com as carabinas tanto das 9 mm quanto também as carabinas calibre 12, as pistolas curtas, entre outros equipamentos. Porque se não tiver isso, não consegue fazer. E hoje o, o indivíduo que está do lado de lá, eu falo que está do outro lado, né, da cerca, que não vai, ele não busca ainda hoje o confronto de forma ordinária. Ele não quer isso. Eu percebo muito isso. Porém, eles estão muito bem armados e estão evoluindo. Se você parar para analisar, né, o avanço das facções, o poder de fogo delas lá 2010 para cá, 14 anos aí rodando, mudou muita coisa. Então hoje você não consegue mais fazer um trabalho hoje, né, se você não tiver hoje um respaldo, né, para poder atuar. A gente hoje não consegue fazer um trabalho, por exemplo, a gente fez um trabalho muito forte em Valéria, Lagoa da Paixão, Palestina, Águas Claras, toda essa região aqui, Bairro da Paz, Alto do Coqueirinho, talvez das operações que a gente faz, Sillery, Morfeu que tinha antigamente, entre outros que a gente apoia outros órgãos, a gente não consegue fazer. Até uma ronda a gente não consegue fazer, porque se já aconteceu de várias situações, várias guarnições se deparar com esses bondes, né? E aí ter o confronto. E talvez se não tivesse o equipamento ali para poder utilizar, hoje os colegas poderiam ter virado estatística. Eu lembro que a gente teve um colega que faleceu em serviço, o colega Santa Rosa, tem muito tempo já, tem mais de 10 anos isso. Porém, foi na região do Arenoso, somente uma pessoa na viatura ainda era armado, dois estavam desarmados e outro nem tinha colete, né? Ainda estava naquela missão do colete, né? Da arma e tal. E aí, a falta de equipamento, uma pessoa só, um meliante, atirou, a munição passou pela mala do gol, passou e pegou no colega. O colega viu a óbito. E aí os colegas não poderiam fazer nada porque não tinham arma para fazer frente, né? Ao revide. Talvez se ele soubesse que aquela guarnição ali estava armada, ele talvez não tentaria, né? E eu acho que isso é o grande diferencial hoje quando o pessoal vê o guerreiro do Goi ali equipado. Hoje a nossa guarnição, todos saem de carabinas, inclusive o motorista. É padrão nosso. Mas
o nosso kit que diz escudo balístico, que a gente tem dentro da viatura calibre 12 com elastômero, temos material químico, temos diversos equipamentos. Então a gente tem que ter tudo isso porque hoje em Salvador a gente não sabe o que pode acontecer. Então, devido a esse alto poder de fogo das facções, das organizações criminosas, não tem como hoje você fazer seu trabalho hoje se você não tiver um equipamento condizente com a ação. E eu vou lhe dizer, vai chegar um ponto que, nessa escalada que tá, que até o 556 chega a ficar um pouco atrás, porque antes fuzil em Salvador dizia-se que era lenda, né? Hoje fuzil é realidade. Então a gente tem que se antenar a isso e entender, porque até isso muda, porque, por exemplo, o calibre 556, por exemplo, já requer um nível de colete balístico melhor, porque é a realidade hoje o fuzil. Então assim, você opera, tem que mudar. Isso gera dinheiro, gera custo. E a população não entende, né? Essa questão desse investimento, né? Hoje a gente atua hoje com equipamentos hoje, com as pistolas hoje, que a gente está atuando hoje na unidade, que muita gente não entende. Nós estamos atuando com pistolas hoje do tipo Glock. Né? Isso. A Glock hoje é carga fixa de todo mundo, então a gente consegue ter essa dinâmica. Então, trabalhar hoje o Goiás opera somente com o calibre 9mm e o 556. Né? A gente não está operando mais com a .40. A tendência da guarda toda é operar agora somente com 9mm. Né? Mas, de forma técnica falando, é basicamente pela questão mesmo do poder de fogo das organizações criminosas, senão a gente não consegue fazer nosso trabalho, de maneira geral.